Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Miguel, mas vocês podem me chamar de Migues, e hoje eu vim aqui falar sobre a casa 2 na astrologia, tá bom? Mas antes de tudo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, e ainda por cima me seguir nas redes sociais, no qual eu falo sobre astrologia, respondo as perguntas de vocês e tudo mais, tá bom? Falando da casa 2 de uma forma bem geral, essa casa ela fala muito sobre a questão da materialidade, dos valores, de tudo que a gente conquista, das posses, de tudo que é palpável. É tudo que tem um sentimento de posse, tá bom? Mas essa casa 2 ela é muito ligada ao sentimento de conquistas materiais. Então, a gente dá para saber por essa casa o que a gente pode conquistar, o que a gente pode ter, mas devido somente a nossos esforços, e não somente esforços de terceiros ou de outras pessoas, ou presentes que a gente recebe. Então, essa casa é muito importante que a gente pode ter uma noção sobre o que a gente pode conquistar, sobre as coisas que a gente pode ter ao decorrer da vida, sobre alguns aprendizados, sobre algumas lições. E além disso, ele traz uma lição muito importante, que a gente deve pensar da seguinte forma: a gente tem esse apreço pela sociedade sobre algo material, sobre conquista, sobre ter posse, sobre ter valores, mas ao mesmo tempo a gente deve pensar da seguinte forma, que a mudança, que a materialidade não é somente tudo nessa vida, a gente também tem que desenvolver o nosso lado espiritual. Então é muito importante a gente estar nesse balanço. Agora eu vou falar sobre a casa 2 em todos os signos. Mas antes, se você não tem nenhum conhecimento, se você tem um conhecimento bem básico sobre astrologia, eu vou estar aqui colocando na descrição do vídeo um site chamado Astrolink, que é um site que eu sempre indico para o pessoal que está começando astrologia, porque ele já explica detalhadamente, ele tem uma base muito bacana sobre cada casa, mas é o seguinte, eu vou deixar aqui tudo especificadinho também, para vocês não ficarem confusos e todo mundo aprender de uma forma muito simples, ok? Vamos lá! Para quem tem casa 2 em Áries, fala muito sobre um desejo de conquistar as coisas, de ter suas coisas próprias, só que ao mesmo tempo eles têm um complexo de inferioridade. Então, na maioria das vezes, muitas pessoas que têm essa casa 2 em Áries, eles buscam querer conquistar muitas coisas, mas ao mesmo tempo eles fazem isso como uma forma de provação, uma forma para eles conseguirem provar tanto para si mesmos como para o mundo de que eles são capazes de adquirir posses. Só que ao mesmo tempo eles também não pensam muito bem, eles não param para pensar sobre esse acúmulo de posses. Então tudo que ele acumula é na base da impulsividade. Para quem tem touro na casa 2, fala muito que eles trabalham muito para conquistarem as coisas dele. Então eles já pensam desde pequenos que sem o trabalho, sem o esforço, eles não vão conseguir nada. Então muitas pessoas que têm touro na casa 2, eles acumulam posses no decorrer do tempo. Então eles não acumulam assim como Áries, que é de uma hora para outra. Eles acumulam de acordo com o tempo. Então eles vão acumulando uma coisinha lá, uma coisinha cá, até eles terem uma grande quantidade de posses, para eles se sentirem seguros. Porque essa casa 2, ela também fala sobre segurança, principalmente para o pessoal que tem touro na casa 2. Porque sem essa segurança, eles sentem que eles não estão dando o máximo da vida deles e ao mesmo tempo eles não vão conseguir desfrutar a vida deles da forma que eles queriam. Gêmeos fala muito que eles têm uma preocupação em relação aos bens materiais. Então a todo momento a cabeça deles ficam pensando sobre como que eles podem conseguir acumular posses, conquistar seus objetivos, conquistar as suas metas, mas ao mesmo tempo eles ficam pensando na melhor maneira deles tentarem manejar esse dinheiro. Então eles ficam se preocupando com duas coisas, tanto em conquistar, tanto enquanto manejar o dinheiro. Então querem a todo momento bolar estratégias, bolar esquemas, para eles tentarem conseguir alcançar o objetivo deles. Então a cabeça deles nunca param. Já para quem tem casa 2 em Câncer, fala muito que eles têm um sexto sentido na questão de adquirir posses. Ou seja, então eles têm aquele feeling, aquele sentimento, eles batem o olho em algo e eles já pensam que eles podem conquistar ou eles não podem conquistar, o que eles precisam fazer para eles atingirem a meta deles. Então eles têm esse lado mais intuitivo a favor deles. Então eles precisam realmente trabalhar esse sexto sentido, porque eles vão
vão conseguir atingir a meta deles baseado nisso. Só que ao mesmo tempo, a maioria do pessoal que tem câncer nessa casa 2, eles levam o sentido emocional muito a sério na questão de posses. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem casa 2, ela em câncer, ela compra um carro, ela vai ter uma dificuldade de tentar se desfazer desse carro quando ele estiver tendo problema ou quando ela precisar comprar um carro, porque ela vai ter um valor afetivo agregado. Então ela tem essa dificuldade, ela vai ter esse desafio na vida dela, que pode causar muitas sessões de choro, muitas sessões no qual ela vai ficar psicologicamente abalada, porque ela tem esse apego muito forte com as coisas. Então ela tem que trabalhar essa questão de que é preciso a gente perder, entre aspas, para a gente ficar evoluindo na nossa vida na questão material. Quem tem casa 2 em Leão, basicamente pensa da seguinte forma: eles precisam acumular o máximo de bens, o máximo de posses possíveis na vida dele. Por quê? Porque ele pensa da seguinte forma, que quanto mais ele acumula, mais o status dele diante da sociedade vai ficar ainda mais em evidência. Então, quanto mais ele conquista, mais ele se sente importante, mais ele se sente melhor, mais vai preenchendo o ego dele, porque essa questão também é muito envolvida a questão do ego. Então, de certa forma, quanto mais ele consegue, mais ele vai se sentindo importante, mais ele vai nutrindo a confiança dele. E isso é muito bacana, porque de certa forma vai fazer com que a autoestima dele vai ficar melhor. Só que ao mesmo tempo pode ser uma faca de dois gumes, porque pode fazer com que ele se sinta egocêntrico, ou ele se sinta muito arrogante em relação ao acúmulo de posses. Então é uma faca de dois gumes. Já para quem tem casa 2 em Virgem, já diz muito que ele precisa usar muita praticidade para ele conquistar os bens materiais dele. Então tudo isso é decorrente da praticidade. Então ele já pensa da seguinte forma: para ele conseguir alcançar uma casa, um carro ou algo assim, ele precisa trabalhar. Se ele está trabalhando, então ele precisa ser um pouco mais prático. Se essa coisa não está dando certo, ele já vai e muda a rota dele. Então ele é uma pessoa que fica constantemente analisando o que ele precisa melhorar na vida dele para que ele consiga esses bens muito mais rápidos. Então a praticidade sempre está do lado dele. Só que ao mesmo tempo, ele não para de pensar um segundo. Então ele fica às vezes muito paranoico em relação, ele se cobra muito, às vezes ele acha que ele não vai conseguir porque ele tem esse sentimento de autocrítica. Então ele precisa trabalhar isso dentro deles, porque casa 2 em Virgem traz muito sobre autocrítica. Então se você não consegue algo porque ainda não deu, você vai ficar se martirizando, achando que você é burro, achando que você não é capaz. Mas na verdade não. Você precisa perceber que tudo tem um tempo para você conquistar as suas coisas. E algumas coisas elas se conquistam a longo prazo e precisa ter paciência. E isso luta bastante com você. Já o pessoal que tem casa 2 em Libra, ele tem uma coisa muito importante, que é conquistar as suas coisas de uma forma bastante limpa e de uma forma bastante ordenada. Por quê? Porque Libra é um signo mais relacionado à justiça, à diplomacia. Então toda posse que vir de uma forma ilegal ou de uma forma que não é bacana, eles não vão concordar com isso. Então eles precisam ter essa justiça também nesse quesito de adquirir bens materiais. Então eles gostam de se organizar, eles gostam de ver quais são os caminhos legais que eles precisam fazer para eles adquirirem esses bens. Além disso, a maioria do pessoal que tem casa 2 em Libra tem um refinamento na questão de compra de bens. Então ele vai comprar um carro muito bonito, ele vai comprar uma casa muito bonita, tudo com um gosto bastante refinado. Nada que eles vão comprar vai ser com base no gosto popular, vai ser num gosto bastante estudado por eles, vai ser num gosto no qual eles se sentem muito bem, que o refinamento vai estar muito bem aflorado neles, e ainda por cima vai ser com que eles se sintam bem, que eles se sintam em casa, que eles se sintam que as coisas que eles conquistaram foram de uma forma ordenada, de uma forma estrategicamente elaborada para eles conquistarem as metas deles. Já para quem tem casa 2 em Escorpião, é uma pessoa bastante reservada na questão
de posses e bens materiais. Então, tudo que o pessoal que nessa casa 2 em Escorpião tem, eles conquistam, mas eles não ficam falando para os outros, eles não ficam mostrando quais são as coisas que ele adquiriu, quais coisas que ele conquistou, porque ele gosta de ser bastante reservado. E também ele gosta de ter essa questão de ser reservado nas suas metas e nas suas conquistas. É igual aquela coisa. Quando você quer conquistar alguma coisa, muitas pessoas não falam o que elas querem conquistar, porque por medo de inveja ou por medo de olho gordo, essas coisas. E quem tem essa casa 2 Escorpião pensa dessa maneira, porque eles pensam que é assim, a única pessoa que precisa saber das suas metas são vocês mesmos. Então, não precisa de outra pessoa para saber o que vocês precisam adquirir. E eles têm isso de ficar reservados, porque dentro deles eles têm uma necessidade muito forte deles tentarem mudar o ambiente atual deles, tanto a casa quanto a família, para eles tentarem mudar o ambiente mesmo, porque eles têm essa atitude transformadora. Então vai ser uma transformação tão boa quanto ruim, dependendo do mapa da pessoa, dependendo das atitudes dela. Porque o objetivo dela na questão da materialidade é trazer algo bastante importante para que as coisas mudem, para que as coisas elas se tornem muito mais estruturadas. Então eles precisam disso, eles precisam transformar o ambiente de um modo geral. Então, consequentemente, se eles comprarem uma casa, eles vão talvez contratar um arquiteto, contratar um designer de interiores para trabalhar para eles, para mudarem o ambiente. Eles vão transformar a vida da família deles, então provavelmente eles adquirem algumas posses e tendem a ajudar a família deles. Então, eles gostam de mudar o ambiente deles como um todo, e não somente por partes. Eles têm essa vontade de tornar o ambiente super mudado de uma forma completa, porque é isso que eles têm como objetivo, transformar a vida deles. Já para quem tem Sagitário na casa 2, fala que essa pessoa ela tem uma vontade muito forte de compartilhar as suas coisas, de ser uma pessoa mais generosa, de ser uma pessoa mais afetuosa, de não se importar muito com o lado material. Por quê? Ela tem esse momento de se importar com o lado material, mas ao mesmo tempo, com o decorrer dos anos, essa pessoa tem essa tendência a transcender esse lado material para o lado espiritual. Então ela acha que a riqueza espiritual é muito mais importante que o lado material, porque o lado material ela é mais ligado na questão de custos, de ter o status social. Então, o pessoal que tem esse Sagitário na casa 2, ele vem para trazer isso, de expandir a consciência deles. Então, às vezes, muitas pessoas que têm esse Sagitário na casa 2, eles têm essa tendência a gastar demais, a gastar com coisas para ajudar os amigos, a gastar para ajudar os outros de uma forma geral, digamos assim. Porque eles não pensam basicamente no dinheiro somente para si. Eles gostam de ver as outras pessoas também utilizando essa abundância financeira. É algo muito impulsivo. Então eles não percebem, mas eles também têm esse desafio, que eles devem controlar as finanças deles, porque talvez eles ajudam os outros demais e os outros não ajudam ele, e que no final ele sai perdendo, ou às vezes ele perde as posses dele. Então ele tem esse desafio, ele tem que ter esse equilíbrio entre o lado material e o lado espiritual, para que a vida dele ele se torne uma evolução muito mais equilibrada, e não que ele sofra as consequências no futuro. Já para quem tem Capricórnio na casa 2, é uma pessoa muito responsável na questão de adquirir os bens. Por quê? Porque Capricórnio é uma pessoa muito, não signo solar, mas para quem tem casa 2, é uma pessoa que ela é muito focada, muito responsável, muito minuciosa, cautelosa na questão de administrar os bens materiais. Então, ele tem isso, ele traz consigo isso desde cedo, mas ao mesmo tempo eles podem se tornar um pouquinho materialistas. Por quê? Porque eles tendem a querer consumir demais, a querer adquirir coisas demais e acabam esquecendo de viver outras áreas da vida deles. Então eles precisam pensar dessa forma, que eles precisam ter um equilíbrio entre materialidade, vida pessoal, espiritualidade e essas coisas. Ou muitas pessoas que têm, porque muitas pessoas que têm Capricórnio na casa 2 sofreram muito na questão econômica, e hoje eles são pessoas mais responsáveis. Então eles pensam muito por esse lado econômico, talvez até de perder posses. Então eles estão a todo custo tentando adquirir posses para que eles não voltem a ser como era antes, na infância deles ou na época que eles foram pobres. Então eles têm isso carregado muito dentro deles. Então eles precisam trabalhar isso. Eles precisam perceber
que a materialidade também, a riqueza espiritual também é muito importante, porque eles precisam trabalhar isso dentro deles, porque não adianta nada eles adquirirem tantas coisas e eles não nutrirem isso dentro deles. Essa riqueza espiritual vai fazer com que eles se tornem ignorantes ou pessoas extremamente inseguras e com esse vício de querer adquirir bens para eles se sentirem completos, mas na verdade não. Eles precisam perceber que eles são ricos internamente e que a vida só vem mostrar isso para eles. Eles só precisam abrir o espaço na vida deles. Já para quem tem aquário na casa 2, são pessoas que têm uma maneira muito diferente de lidar com bens materiais. Geralmente, agora, atualmente, os bens materiais que eles estão acumulando não são bens muito palpáveis, porque aquário é muito ligado com a criatividade, e atualmente a criatividade está muito ligada a design. Então a maioria das pessoas que tem casa 2 em aquário, elas podem adquirir os seus bens materiais devido a trabalhar como designer gráfico, designer de interiores, designer de produto, designer de joias. Então são pessoas que trabalham com a criatividade juntamente com a tecnologia. Então eles sempre gostam também de, além de adquirir essas posses, principalmente tecnológicas, como celular, iPad, iPhone, essas coisas, eles gostam também de investir em tecnologia, porque isso faz com que nutre a criatividade deles. Diferente das outras pessoas que elas focam muito mais em casas, carros, essas coisas, eles focam muito mais na tecnologia. Então, se uma pessoa que tem casa 2 em aquário, ela for comprar uma casa, ela vai querer uma casa inteligente, então ela vai querer uma casa que tenha funções diferentes, ou vai ser um carro que ele tem uma função diferenciada, ou vai ser um celular que tem um modelo diferente, que tem um sistema diferente. Para quê? Porque a tecnologia faz com que eles se sintam bem, se sintam completos. Já para o pessoal que tem casa 2 em peixes, são pessoas que elas estão migrando do lado material pro lado espiritual. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm muita questão emocional. Então são pessoas que com o tempo, elas vão mudando a forma de perceber o mundo. Então elas valorizam um lado mais moral das coisas do que a questão de bens materiais. O pessoal que tem casa 2 também em peixes, eles gostam de fazer com que os amigos, as pessoas próximas também aprendam as lições que eles aprenderam ao adquirirem esses bens materiais. Porque eles sempre gostam de trazer uma lição. E isso é muito importante, que eu acho que todos os signos deveriam aprender com quem tem casa 2 em peixes, que é aprender a dar valor nas coisas de uma forma muito mais internizada, de uma forma muito mais espiritual, porque eles gostam de ver as pessoas conquistando o seu espaço, conquistando seus bens, mas ao mesmo tempo nutrindo a sua essência. Eles têm uma necessidade muito forte de ter o seu negócio próprio, porque eles gostam de tocar o seu negócio. Então geralmente o pessoal que tem casa 2 em peixes gosta de ter aquele negócio fechado, pequenininho, no qual tem esse contato mais a fundo com o cliente, se tornar que a sua clientela seja também a sua família. E também eles renunciam a alguns valores para eles fazerem com que as pessoas aprendam algumas coisas. Então é muito importante para eles. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qual é a sua casa 2. E além disso, me siga no Instagram, que lá eu posto algumas coisas sobre astrologia. Nos stories eu sempre estou respondendo alguns questionamentos, falando sobre algumas previsões, alguns eclipses e tudo mais, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e até mais.